Tem alguém que tem 13 anos de idade aqui? 14, por essa idade? A igreja dos meus pais promoveu um acampamento, não era tão chique quanto esse, não tinha painel de LED. Era um sítio improvisado e o culto era feito no lugar onde o trator da fazenda era guardado. Então a gente dividia o espaço com o trator, com as máquinas. Mas numa daquelas reuniões, eu tinha apenas 13 anos de idade. Era um violão sem caixa acústica. Nós não tínhamos o Samuel lá cantando tão bem, ministrando tão ungidamente quando ele ministra. Mas eu sei que o Espírito Santo veio na reunião. E ele tomou a minha vida de uma forma que eu fiquei caído no chão, chorando do começo. Acabou a reunião, o líder do acampamento ficou tão preocupado, porque eu não sou uma pessoa de ficar chorando, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa bem tímida. E eu fiquei chorando ali de uma forma compulsiva, e ele foi até ali, e ele me chacoalhava, eu não conseguia nem falar com ele, porque naquele dia, naquela noite, naquele acampamento, o Espírito Santo resolveu me visitar de uma forma poderosa. Por isso eu acredito em ambientes como esse. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não despreze um ambiente como esse. De repente o destino que você procura está num ambiente como esse. Eu lembro que eu chorei, e quando eu acordei, algumas coisas haviam sido instaladas dentro do meu espírito. Parece que algumas coisas que eu nem entendia, eu recebi paz, eu recebi direção. Eu me levantei, as pessoas perguntavam assim para mim: por que você chorou tanto? Eu falei: eu não sei. O que aconteceu? Eu não sei. Mas eu sei que eu saí dali pronto para começar uma jornada com o meu amigo Espírito Santo. Eu quero ser muito prático, eu quero colocar um tijolo a mais sobre aquilo que está sendo ministrado, que está sendo construído. E eu acredito que o Senhor me deu uma mensagem para pregar. E eu quero falar sobre o Espírito Santo. Quantos amam de ouvir sobre o Espírito Santo aqui? Você ama, irmão? Mais do que uma mensagem de vitória, uma mensagem que vai te levar a viver um futuro sobrenatural, sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Fala para ele, fala assim para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Não vai conseguir. A gente fala muito sobre ele. Presta minha atenção aqui comigo, ó. A gente fala muito sobre o Espírito Santo nas nossas reuniões, mas a gente deixa de falar com ele no nosso dia a dia. Então o desafio não é falar sobre ele, é passar a falar com ele em todo o tempo. E há uma dificuldade muito grande, porque quando eu e você nascemos de novo, nós fomos arrancados de um sistema operacional que não queria Deus, de uma forma de vida que se opunha a Deus, e fomos plantados agora num reino onde há uma necessidade de andar com o Espírito Santo todos os dias. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus me deu uma ilustração para explicar algumas verdades. Quando nós fomos criados, o primeiro homem foi criado, Deus usou uma forma chamada Adão. Uma forma, como a forma de bolo. Então, a partir do Adão, toda a humanidade foi gerada. Essa forma se corrompeu, desobedeceu a Deus, pecou. E qual foi a consequência? Todo mundo que nasceu a partir de Adão nasceu corrompido, desligado de Deus. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 21, diz assim, que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, antes de Adão pecar, já tinha um cordeiro preparado. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus manda Jesus para a terra, e Ele cria a segunda forma. E quando eu e você nascemos de novo, quando eu e você decidimos por Jesus, quantos aqui já decidiram por Jesus? Quantos aqui já confessaram Jesus com os lábios e creram nele com o coração? Espero que você já tenha feito isso. O que aconteceu espiritualmente? Você saiu da primeira forma e agora foi regenerado, feito de novo a partir da segunda forma. A partir de Cristo você recebeu vida.
Seu espírito que estava morto e desligado de Deus agora foi vivificado. E você se tornou um espírito vivo para Deus. Naquele dia, naquele momento, você foi ativado na sua audição espiritual. Você ganhou de novo a capacidade de se movimentar espiritualmente. Você ganhou de novo, de presente, a presença do Espírito Santo. E a partir daquele momento, você não pode mais caminhar como você caminhava antes. Eu preciso de 2 pessoas aqui. Vem cá vocês 2. Fica aqui na frente aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa que o Espírito Santo me ensinou esses dias aqui. Fica aqui você e você. Imagina que esse aqui é o meu amigo, a primeira forma, chamado Adão. Então, nós fomos gerados biologicamente em Adão. Quando você nasceu do seu papai e da sua mamãe, você sabe muito bem como você nasceu, sim? Você nasceu biologicamente. Você nasceu desconectado de Deus. Por melhor que você fosse, por mais obediente que você fosse, por melhor filho que você fosse, se você nasceu num lar que você tinha um casamento do papai e da mamãe perfeito, nasceu num lar onde não tinha rejeição, nasceu num lar onde você foi muito amado, você nasceu num lar onde você tinha comida, você tinha PlayStation, você tinha tudo que você precisava. Se você nasceu biologicamente, seu primeiro contato com o mundo foi o biológico. E você nasceu desconectado de Deus. Pastor, mas eu nasci numa família cristã. Eu tive a graça de nascer. Eu sou a 4ª geração de crentes da família. Eu fui muito feliz porque eu nasci num ambiente onde eu fui desejado, onde eu fui construído, com base na palavra, eu fui fundamentado. Mas teve um dia que eu precisei entregar a minha vida para Jesus. Teve um dia que eu tive que tomar uma decisão. Não foi meu pai que tomou por mim, não foi a minha avó que tomou por mim. Eu tive que dizer: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou pecador e que eu fui gerado numa condição de uma natureza pecaminosa, e essa minha natureza não se conecta com a tua natureza. Então eu nasci de novo. E o que aconteceu? Naquele mesmo instante, eu fui agora transportado, eu saí de um império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus, e eu passei agora a me tornar alguém diferente, não porque eu venho para a igreja, mas porque mudou a minha natureza. Fala assim: o que Jesus fez foi mudar a minha natureza. Nessa primeira condição, o pecado era algo natural para mim. Por mais que de alguma forma eu não quisesse, o pecado estava governando a minha vida por causa da natureza. Agora eu nasci de novo, me tornei um filho de Deus, fui perdoado. A todos quantos o receberam, João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora essa segunda forma, chamada Cristo, me deu uma nova vida, e as coisas velhas... Completa o versículo, vai lá, você é bom de Bíblia. As coisas velhas e tudo se fez novo. Aqui, se você, ao contrário do meu primeiro exemplo, nasceu numa família desestruturada, não conheceu teu pai, foi rejeitado, viveu diante de um ambiente de escassez, passou por abusos, foi abusado no colégio, foi abusado na rua, foi rejeitado pelos amigos, nunca foi contextualizado num ambiente onde você foi querido. Mas um dia você conheceu Jesus agora, Ele te deu uma nova vida. As coisas velhas, inclusive aquelas ruins que você tem dificuldade de esquecer, elas também se passaram. E tudo, diga assim, tudo se fez novo. Agora, nesse novo lugar, eu ganhei de presente a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo agora não é mais algo que eu convivo no culto de domingo, aonde eu congrego, naquele momento gostoso, aonde de repente eu sinto um arrepio, aonde eu de alguma forma sei perceber que Ele está ali. Não, agora é algo que se tornou constante, porque Ele não veio só me visitar, Ele veio habitar em mim. O Deus, Espírito Santo, veio habitar em mim, e com uma finalidade. Fica aqui mais um pouquinho. Vocês estão gostando de ficar aqui? Estou cheiroso? Isso é um segredo, pelo menos. Você não é bonito, meu filho. Compra um pão e... Não é que você... Presta bem atenção. Se você não é bonito, anda pelo menos cheiroso, entendeu?
Graças a Deus. Olha lá minha esposa ali, passando. Ela me acha bonito. Ah, mas você pode dizer bonito, mas você está precisando ficar cheiroso, meu filho. Parceiro, mas agora depois dessa... Vai ganhar um perfume do Luiz Eduardo hoje. Eu até perdi o que você falou aqui. Onde você estava? Ó, vai ganhar o perfume aí, ó. Pergunta pra ele se ele sabe onde é que você tá. Ó. Ele não sabe onde é que você tá, eu sei. Eu sei, tô brincando. Aonde que você estava? Depois que o Espírito Santo veio habitar em nós, ele nos deixou cheiroso, perfumado. Ele veio com uma finalidade de nos ensinar a viver com Deus. Porque na primeira forma, eu também habitava numa casa estruturada no pecado, numa casa que me ensinou a fazer as coisas segundo a minha vontade, numa casa que me ensinou a mentir, numa casa que me ensinou, não estou falando da casa do meu pai, numa casa que veio enraizada no pecado, que me ensinou a enganar, que me ensinou a competir de forma desonesta, que me ensinou a falar mal do outro, que me ensinou a fazer grupinhos para destruir pessoas. Agora o Espírito Santo ele veio habitar em mim com uma finalidade de me tornar alguém que exerça aqui na terra uma identidade celestial, que viva aqui na terra a vontade de Deus. E alguns meses atrás eu mudei de prédio. Eu morava num prédio em São Paulo e passei a morar num novo prédio. Só que tem um problema, porque o prédio que eu morava, o primeiro prédio que eu estava morando em São Paulo, era praticamente na mesma rua do prédio que eu moro atualmente. E começou a me dar uma confusão, porque quando eu saía do meu prédio do prédio anterior para levar a minha filha na escola, quando eu voltava, o caminho que eu fazia para voltar é o mesmo caminho que eu faço hoje para o meu novo prédio. Quando eu vou para a igreja, o mesmo caminho de voltar da igreja para a minha casa atual é o mesmo caminho que eu fazia para voltar para a casa antiga. E aconteceu algumas coisas durante os primeiros momentos dessa mudança, que sem eu querer, sem eu pensar, de forma automática, eu estava voltando para casa, e já estava morando na casa nova, e quando eu fui me dar conta, eu estava na garagem da casa antiga. Eu estava saindo do carro, e então eu lembrava, meu Deus, eu não moro mais aqui, não faz mais parte de mim morar nessa casa. E então eu rapidamente colocava o cinto de segurança, ligava o carro e saía, e me dirigia para a casa nova. Ali o Espírito Santo me ensinou uma das formas como ele trabalha dentro de nós a nossa identidade. Você nasceu de novo, você agora é de Jesus, você tem uma identidade, você é filho de Deus, mas eu sei que às vezes você se comporta como você se comportava, você pensa como você pensava, você quer mentir como você mentia, você quer enganar como você enganava, você quer falar mal do outro como você falava. E qual é o papel de Espírito Santo nesse contexto? Quando isso acontece, e vai acontecer, fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim, vai acontecer, você vai ser tentado a voltar a ser quem você era. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim, você vai ser tentado a voltar a ser quem você era. O Espírito Santo que agora habita dentro de você, ele grita dentro de você dizendo, você não mora mais aqui, você não é mais quem você era, você não faz mais o que você fazia. E agora ele começa a trabalhar dentro de você verdades, ele começa a mostrar para você a identidade que Deus gerou para você. Por isso, eu quero falar um pouco sobre ele, ensinar um pouquinho sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero pedir um aplauso forte para os meus amigos aqui. Dá um abraço aqui, meu amigo. Uma das obras do Espírito Santo é ensinar a perdoar. Me perdoa. Nós aprendemos na teologia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O problema desse ensino é que, subconscientemente, a gente não lembra quem foi o terceiro lugar de nada. Quando a gente fala de terceiro, parece que o terceiro tem menos importância. Se eu perguntar para você quem foi o terceiro lugar do último
campeonato da Copa do Mundo de futebol? Quem lembra assim? Ninguém sabe. Por quê? Terceiro, é meio que implícito na nossa mente que não tem importância. Tanto é que numa competição, nós tivemos aqui uma competição. Quem lembra quem foi o último? Quem perdeu lembra. Porque a gente sempre dá ênfase para o primeiro, a gente dá ênfase para quem chegou primeiro, e quando a gente fala que o Espírito Santo, Luiz, é a terceira pessoa da Trindade, parece que ele é o Deus que tem menos importância. Então a gente costuma dizer assim, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí a gente sabe que o Espírito Santo existe, a gente sabe que ele é uma verdade, que ele é uma realidade, mas a gente se relaciona com ele como se ele tivesse menos importância do que Deus o Pai. A gente se relaciona com ele como se ele tivesse menos importância do que Deus o Filho. Mas ele tem uma operação dentro de nós. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 5, Efésios capítulo 4, versículo 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vocês estão projetando aqui a Bíblia ou não? Dá para projetar? Eu calmo. Olha, se você puder colocar na versão revista e atualizada, eu calmo. Na revista e atualizada, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você pode ler comigo essa última parte do versículo que diz que é Deus sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos lá? 1, 2, 3. Qual é? Sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está mostrando que Deus é um só. Mas ele está trabalhando sobre todos, age por meio de todos, mas está em todos. Está mostrando a forma como a Trindade se relaciona conosco, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus que está sobre todos. O Deus que está por meio de todos e o Deus que está em todos. O Pai que amou o mundo de tal maneira, o Deus sobre todos, o Deus que tem a vontade que todos os homens se salvem. As pessoas que você não gosta, os teus inimigos, as pessoas que te feriram, Deus sobre todos. O Deus que amou o mundo. O Deus que age por meio de todos, o Cristo, que operou a substituição por nós na cruz, que se fez pecador no nosso lugar, que entrou na nossa condição, que levou sobre si as nossas dores, que levou sobre si as nossas culpas e que nos perdoou na cruz. Mas Ele também é o Deus em todos. O Espírito Santo, que está em mim, que está em você não só por um momento. O Espírito Santo sempre foi o agente ativo de tudo. No Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. E então Deus disse: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo não chegou depois, ele já estava. O Espírito Santo não veio por uma necessidade da igreja. Ele é o Deus que era, que é e será para todos sempre. Agora, você precisa entender que quando o anjo foi até a casa de Maria, a Bíblia fala que o Espírito Santo envolveu Maria e Jesus foi gerado. Agora, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que estava na criação, esse mesmo Espírito Santo que estava na formação de Cristo em Maria, agora está em nós, habitando em nós, para nos dar uma vida aqui na terra, segundo a vontade de Deus.
Eu sei que está bem tarde, você já fez muita coisa, por isso que eu vou pedir para você repetir algumas coisas para poder participar comigo. Olha para essa pessoa linda do seu lado e fala assim: o Espírito Santo quer te ensinar tudo que Deus, o Pai, planejou sobre você. O Espírito Santo, o meu amigo Espírito Santo, o meu amigo Espírito Santo, o teu amigo Espírito Santo, ele está em nós, não só para causar arrepios. Vamos para um outro texto aqui rápido, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim, 13, isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Aqui Paulo está usando um ensino poderoso para mostrar a operação de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Nós usamos esse texto, pastor Natan, como a bênção apostólica, né? Se a gente está acabando o culto, então o pastor pede para todo mundo, levanta a mão, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Virou algo que a gente repete sem entender o ensino que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Ele estava querendo mostrar o funcionamento da Trindade. Ele estava querendo mostrar que a graça do Senhor Jesus, Cristo, operou em nós a graça. Se a graça que nos salvou não nos transforma, então não foi a graça que nos encontrou. Graça é o ministério de Jesus. Foi pela graça que nós fomos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é o ministério de Jesus na terra. A gente costuma dizer que a gente encontrou Jesus, dando a entender que ele estava meio perdido, então a gente encontrou ele. Na verdade não foi a gente que encontrou, o perdido na história éramos nós. Foi ele quem nos encontrou. Foi a sua graça derramada em favor de nós. Naquela cruz, ele nos substituiu. Nós não éramos merecedores, mas ele nos amou. Ele se entregou por nós. Não havia nada em nós que prestasse. Nós tínhamos uma condição de pecado, mas ele olhou para nós e disse: eu vou morrer por ele. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: ele decidiu morrer por mim. Ele decidiu morrer pela minha casa, ele decidiu morrer pelas minhas gerações. A graça de Jesus, não só o favor imerecido, mas a capacitação, a habilitação. Paulo está dizendo o seguinte: o ministério de Cristo é a graça. Foi pela graça que você foi encontrado, foi salvo. Se você é o que é, você é pela graça, e não tem outra forma de viver o evangelho senão pela graça de Deus. E ele continua: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai. Sabe qual é o ministério do Deus Pai? É o amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Não tem como a gente entender o Pai se não pensar em amor, porque Deus é amor. Eu quero avançar um pouco, porque ele termina o versículo dizendo assim: e a comunhão do Espírito Santo. Dá para pôr aqui 1 Coríntios 13, por favor? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 de novo. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa palavra comunhão no original é a palavra koinonia, e ela tem pelo menos 3 significados. Primeiro, associação. Segundo, participação. E terceiro, contribuição. Paulo está mostrando que o papel do Espírito Santo é trazer para dentro de nós atributos, características, tudo aquilo que tem a ver com a vontade de Deus, aquilo que você nem viu, nem ouviu e jamais subiu ao teu coração.
O Espírito Santo, ele tem um ministério dentro de você, de comunhão. A comunhão é o ministério do Espírito Santo, porque ele é o Deus que habita em nós, é o Deus pessoal, é o Deus que conhece a vontade de Deus. E dentro de nós agora começa a contribuir, se associando para participar das nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem uma característica. A vontade do Espírito Santo é que a gente conheça a vontade de Deus. Não somente aquele conhecimento de, Deus me ama. Quantos aqui sabem que Deus ama você? Isso é um conhecimento. Agora, muito mais do que saber que Deus me ama, é saber qual é a vontade de Deus para mim. E o Espírito Santo conhece a vontade de Deus para nós. A respeito da vontade de Deus, quando eu ensino sobre a vontade de Deus lá na igreja que eu pastoreio, eu falo que a vontade de Deus tem duas faces. Primeiro, a vontade conhecida. Está disponível para todo mundo que lê a Bíblia. A vontade conhecida está registrada nesse livro. Quando alguém lá na igreja chega para mim e fala, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso para mim é como um pequeno indício de que aquela pessoa minimamente não está se relacionando com as Escrituras. Porque se você começar a ler a Bíblia todos os dias, sabe o que vai acontecer com você? Você vai saber muita coisa a respeito da vontade de Deus para você. Você vai saber como conduzir o teu namoro, você vai saber como conduzir as tuas finanças, você vai saber como tratar o próximo, você vai saber como se comportar em muitas áreas da sua vida, simplesmente porque você está lendo a Bíblia, porque a Bíblia, ela contém a vontade de Deus para as nossas vidas. É a vontade conhecida. Agora tem uma outra vontade, uma outra face da vontade de Deus, que é a vontade misteriosa. É a vontade que tem a ver com o plano pessoal de Deus para você. Essa vontade, ela não está registrada aqui. Ela não está escrita de forma clara aqui. Mas no Salmo de número 139, a Bíblia diz que há um livro que está diante de Deus, onde todos os nossos dias estão escritos, certos e determinados. E o Espírito Santo conhece a vontade de Deus, e a vontade do Espírito Santo é revelar para nós a vontade de Deus. Você já imaginou? Olha aqui para mim. Você já imaginou você acordar todo dia, sabendo que você tem dentro de você, quem sabe como o dia vai acontecer? Você já imaginou você acordar, sair para a faculdade, sair para o trabalho, sair para os seus compromissos, na certeza de que você não sabe o que vai acontecer, mas você tem dentro de você aquele que sabe tudo, que sabe o próximo passo, sabe como vai ser a conversa, sabe como a conversa vai se desenvolver, como o dia vai acontecer, porque ele veio para se associar com você, ele veio para participar com você, e ele veio para contribuir com você. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Ele se associou, Ele entrou em mim. João capítulo 14, versículo 16 diz que Ele estará em vós para sempre. Ele entrou dentro de mim. E se eu não sair da presença dEle, Ele está comigo para todo sempre. Ele veio se associar comigo. Agora Ele também veio participar da minha vida. Ele veio participar, Ele veio me colocar num lugar onde Ele pode sugerir, me aconselhar, dar para mim direções. Falamos muito pouco com o Espírito Santo, esperamos o domingo para falar com Ele nas canções, mas sabe aquele dia em que você está angustiado, cheio de agonia, que você olha para as próximas horas, você não sabe como vai ser? O Espírito Santo, Ele quer participar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: o Espírito Santo quer participar da sua vida. Você não sabe a pessoa que você vai casar, mas o Espírito Santo já sabe. Você não tem certeza se esse namoro é de Deus ou não, mas o Espírito Santo já sabe. Eu estou falando sério. Ah, pastor, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Deixa ele de fora para ver a fria que você vai se meter.
Deixa ele de fora, para você ver o enrosco que você vai sofrer depois. O problema é que a gente não deixa ele participar das nossas vidas. A gente pede conselho para a nossa amiga, para o nosso amigo, a gente pede conselho para aquelas pessoas que se dizem especialistas em determinados assuntos, mas não temos humildade para chegar para o Espírito Santo e falar assim: meu amigo Espírito Santo, eu estou confuso nos meus sentimentos, eu não tenho sabedoria suficiente para resolver essa situação, eu não sei como isso vai se dar, mas eu sei que o Senhor conhece tudo sobre mim. O Senhor conhece o meu passado, o Senhor conhece o meu presente e o Senhor conhece o meu futuro. O Senhor já me chamava pelo nome antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. A palavra não chegou na minha boca e o Senhor já a conhece, e eu sei que o Senhor pode me aconselhar. Então o Espírito Santo, ele vem colocar a gente numa mesa de conselho, numa mesa de direcionamento, numa mesa de sabedoria. Ele não veio só se associar comigo, ele não veio só participar comigo, mas ele veio contribuir na minha vida. Sabe o que é contribuir? É aquele sócio que entra para colocar dinheiro, para que o propósito seja alcançado. O Espírito Santo vem dentro de nós para ser quem nós não somos. Ele tem aquilo que eu não tenho, ele sabe aquilo que eu não sei, ele conhece aquilo que eu não conheço, ele pode aquilo que eu não posso. Não tem nada nessa terra que o Espírito Santo não saiba e não conheça. Há 2 semanas atrás eu fui para Portugal, e o ano passado eu estive em Portugal, e quando eu estive lá eu ganhei 5 famílias de portugueses para Jesus. E eu voltei agora para ter um tempo de viagem com o meu filho. E um dia antes de eu sair daqui para ir para Portugal, eu falei: quer saber, eu vou ligar para a Meire. A Meire, ela abriu a casa para eu pregar no ano passado. Eu falei: eu vou avisar por respeito que eu estou indo para Portugal. Seria muito injusto da minha parte passar na porta da cidade dela e pelo menos não falar: Meire, eu estou passando aí. Quando eu liguei, falei: Meire, tudo bem? Eu estou indo para Portugal amanhã, e eu vou estar passando perto da sua cidade no dia tal. Eu não lembro, a gente saiu dia 12, era no dia 15 que eu estaria na cidade dela. E aí eu falei assim: eu queria pelo menos passar para ver como vocês estão, pelo menos tomar um café, eu não tenho muito tempo. E ela falou assim: não brinca, pastor, você vai estar aqui no dia 15. Eu falei: eu vou estar aí no dia 15, passando, só no dia 15. No dia 15 o Max vai estar aqui. Quem é o Max? O Max é um dos irmãos que estiveram na última reunião. Ele é um ucraniano, mora em Portugal e trabalha na Alemanha. Ele passa 4 meses trabalhando na Alemanha, e naquele dia 15, só no dia 15, dia 16, dia 17, ele estaria em Portugal. E ela falou assim: desde que você foi embora, ele tem falado: eu quero que o pastor Luiz me batize. Eu quero que o pastor Luiz me batize. Pastor, o senhor pode trazer aquela camiseta que vocês colocam aí na igreja, eu nasci de novo, e trazer uma camiseta, porque você vai batizar o Max aqui. Qual a possibilidade? Qual a possibilidade de eu conectar tantos pontos para poder batizar uma pessoa numa cidade pequenininha chamada Águeda, em Portugal, de alguém que trabalha na Alemanha, e que naquele dia daria certo? Eu não sou capaz de planejar a minha agenda de uma forma tão eficaz, mas o Espírito Santo já estava lá. O Espírito Santo já está lá no dia 31 de dezembro de 2026. O Espírito Santo já está lá no dia do seu casamento. O Espírito Santo já está lá no dia em que você vai se formar na faculdade. Acredite em mim, Ele já tem tudo pronto. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Ele sempre chega antes, Ele conhece sobre tudo, e Ele está pronto para contribuir com você. Eu estou dando para você aqui um segredo que me movimentou quando eu tinha 13 anos, num acampamento como esse. Eu sou mais velho de 4 irmãos. Eu sou filho de uma mulher estéril que não podia ter filhos. Eu não tenho direito de duvidar.
da pessoa do Espírito Santo, porque eu tenho 45 anos, desde os meus 5 anos de idade, eu me relaciono no ambiente da igreja. Eu já vi milagres, irmãos, eu já vi cego enxergar, eu já vi morto ressuscitar, e eu sei que nada do que eu vi seria feito sem a presença do Espírito Santo. Nenhum homem mais ungido, mais admirado e mais respeitado que a gente possa ter no nosso coração, é alguém sem a presença do Espírito Santo. Sabe essa pessoa, esse pastor, esse ministro, essa pessoa que você admira, ele só é o que é, porque em algum momento da vida dele, ele aprendeu que o Espírito Santo é o Deus que habita dentro dele. Ele não deixou ele no terceiro lugar da trindade, não. Ele falou assim: se é verdade tudo isso, eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero acordar sabendo que o Senhor está ali. Eu quero ir para o banheiro sabendo que o Senhor está ali. Eu quero ir para a faculdade sabendo que o Senhor está ali. Eu quero ir para o meu relacionamento sabendo que o Senhor está ali. Eu quero passar no vale da sombra da morte com uma consciência: Ele está comigo, por isso eu não temerei mal algum. O Espírito Santo é uma realidade, ele não é uma invenção para deixar o culto melhorzinho. O Espírito Santo não é uma invenção de um pastor que quer fazer uma emoção acontecer nas reuniões, não. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. O ministério de Jesus é para o pecador. Marcos capítulo 2, versículo 17 diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Agora, o Espírito Santo, pastor Natan, ele é a revelação de Deus para a igreja. Você entrou no reino de Deus reconhecendo o caminho, a verdade e a vida. Você entrou reconhecendo Jesus, porque sem Cristo você não estaria desfrutando dessa identidade de filho de Deus. Como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus abriu a porta, abriu o caminho para você e eu termos um Pai. Quantos podem dar graças a Deus por Cristo? Diga assim: obrigado, Jesus, porque pelo teu sacrifício eu me tornei filho de Deus. Agora, João capítulo 14, versículo 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus abriu um caminho para o Pai. Agora o Espírito Santo trouxe o Pai para dentro de mim. Jesus me colocou na presença do Pai, mas o Espírito Santo me dá agora acesso contínuo e constante à presença de Deus. O Espírito Santo é o Deus que habita dentro de mim. O Espírito Santo me deu disponibilidade de Deus o quanto eu quiser. Ninguém que recebeu Jesus pode dizer assim: ah, Deus não tem tempo para mim. Eu posso ser honesto com você? Não é Ele que não tem tempo para você. Talvez é você que está desprezando a presença dEle. Talvez você tenha andado com Ele durante todos esses dias e sequer tem falado com Ele. Sabe uma coisa constrangedora que eu às vezes vivo? Eu entro no Uber. Quantos usam Uber aqui? Às vezes eu entro no Uber já pilhado com um monte de assunto, Luiz. Eu já cometi isso algumas vezes.
Eu entro e só falo assim: opa, e aí, tudo bem? E fico calado às vezes 30 minutos, não troco uma ideia com o motorista. Ele está me conduzindo, ele está me levando para o meu destino, e eu não tenho a capacidade de parar um pouco para falar: você está bem? Porque se aquele cara estiver endemoniado, se aquele cara tiver com um pensamento suicida, e se aquele cara tiver num dia que ele brigou com a mulher e falou assim: eu vou acabar com a minha... Imagina que ele, antes de pegar você na corrida, está brigando com a mulher e fala assim: eu vou dar um jeito na minha vida aqui, e você entra bem na hora. Cara, aquele silêncio às vezes fica ali constrangedor. Você está no WhatsApp. Eu estava com meu filho agora, nessa viagem, e ele estava dirigindo o carro, e às vezes eu estava ali, a gente falava, de repente entrava aquele silêncio assim, aquele silêncio de reflexão, entrávamos em alguns assuntos, e ficava quieto. Eu sou um cara que não gosta de ficar muito em silêncio, num lugar muito silencioso, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas às vezes eu tenho a impressão de que a gente faz exatamente assim com o Espírito Santo, a gente sabe que Ele está aqui, mas ignora Ele. A gente sabe que Ele está presente, mas Ele é desprezado por nós. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós com uma finalidade. Ele quer te ensinar, Ele quer te consolar, Ele quer te conduzir, Ele quer revelar para você toda a verdade de Deus. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós, e nós não podemos nem amar a Deus sem o Espírito Santo. Sabia que você não pode amar a Deus sem o Espírito Santo? Romanos capítulo 5, versículo 5, leia esse texto junto comigo, por favor. Romanos 5, 5, dá para você ler aí comigo? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, o que está escrito? É derramado em nosso... Por quem? Quem derrama o amor de Deus dentro de nós? Sabe quem dá para você a sensação de que você é amado por Deus? É o Espírito Santo. Sabe quem te dá a condição de falar: Deus, eu te amo? É o Espírito Santo. A gente tem um conceito no português muito errado sobre a palavra amor. Então a gente fala assim: eu amo meu carro, eu amei essa viagem, eu amo meu cachorro. Então a gente torna pejorativo uma palavra que é muito importante. A nossa ideia de amor às vezes é mais carnal do que espiritual. Eu vou te provar isso. Deixa eu fazer um teste rápido com você, que eu aprendi esses dias atrás. Pensa comigo que você está dentro de uma casa, e dentro dessa casa está você e a pessoa que mais te fez mal na vida. Pensa numa pessoa que te prejudicou, numa pessoa que te ofendeu, numa pessoa que foi chateada, que te chateou, numa pessoa que talvez até usurpou de você, te enganou, te traiu, mentiu ao teu respeito. Está você e essa pessoa, e um cachorro, o seu cachorrinho amado. De repente começa um incêndio nessa casa. Está imaginando comigo aqui? Começa um incêndio. Não tem como você levar ou socorrer mais do que um. Você tem que decidir naquele momento quem você socorre. Você socorre quem? Quem? Quem aqui confessa que pegaria o cachorrinho amado? Eu nem tenho cachorro, não gosto de cachorro. Um dia eu decidi comprar um cachorro para os meus filhos. Ele durou 30 dias dentro de casa, porque a Marli falou assim para mim: ou o cachorro ou eu. E eu não sou bobo, mandei o cachorro embora. Mas agora a minha pergunta, vamos lá. Quem se lembra qual é o ministério de Deus? O amor. Sim ou não? Quem derrama amor dentro de nós? O Espírito Santo. Agora imagina Jesus nessa casa. No seu lugar, Jesus, aquela pessoa que te ofendeu, e o cachorrinho. Jesus só poderia socorrer alguém. Quem você acha, honestamente, que Jesus socorreria? Seja honesto, vai lá. Tem alguém que não está lendo a Bíblia e acha que Jesus salvaria um cachorro.
Vamos lá, vai. Vamos fazer um segundo teste aqui, para você ver que se não for o Espírito Santo você não consegue amar. A gente quer ganhar um mundo, a gente quer transformar a sociedade, a gente quer ver um mundo incendiado pela glória de Deus, mas sem a pessoa do Espírito Santo a gente não consegue amar, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue andar a segunda milha. Imagina, essa pessoa que te ofendeu, essa pessoa que te machucou, essa pessoa que abusou de você, essa pessoa que te traiu, que te enganou, sabe aquela amiga que você cresceu com ela e de repente na adolescência ela mentiu ao seu respeito, fez todo mundo se virar contra você. Imagina ela agora, imagina ela chorando. E agora, pastor, imaginação não é de Deus, mas é um ambiente santificado aqui agora. Imagina Jesus chegando até ela e abraçando essa pessoa e falando assim: filha, eu morri por você na cruz, a minha graça te alcançou, eu quero transformar você numa filha ou num filho amado. Qual a sensação que você teve no seu coração, de alegria ou de tristeza? Qual a sensação que você tem aí dentro? Glória a Deus, glória a Deus. Mas seja honesto com você, não precisa me falar. Mas qual é a sensação? Porque a gente entra em lugares sufocando a voz do Espírito Santo. A gente fala sobre perdão, mas o perdão vale para o outro, mas quando chega a minha vez de perdoar, eu não deixo o Espírito Santo trabalhar em mim o convencimento, eu não deixo o Espírito Santo trabalhar em mim a vontade de Deus. Então eu perdoo o cara que ofendeu o meu vizinho, mas quando chega na minha vez de exercer perdão sobre aquele que me ofendeu, nós não temos como amar sem o Espírito Santo. E o relacionamento com o Espírito Santo é a chave de intimidade com Deus. Nós não podemos dizer que somos íntimos de Deus se não cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo. Eu queria estar ouvindo na idade de vocês o que eu estou falando, como minha vida seria muito mais poderosa no relacionamento com o Espírito Santo, porque muitos pastores da época em que eu era adolescente, que eu era jovem, eles pesavam tanto, era tão complicado servir a Deus naquela época, você não podia jogar futebol, eu ia de terno com 14 anos, terno e gravata para a igreja, e aí, se eu quisesse cantar naquele dia, fosse meu dia de ministrar o louvor, tocar o violão, e eu não tivesse com a gravata, eu nem subia no altar. Está doido? Ter tatuagem. Isso é maluco. Por quê? Porque era um evangelho tão complicado, que pautava o relacionamento do homem no exterior, que pautava o relacionamento do homem do lado de fora. Então, se eu vestia uma roupa bonita, eu podia agradar homens, então eu estava habilitado. Mas Deus, através do Espírito Santo, conhece você por dentro, sabe quem você é por dentro, sabe quem você pensa ser, sabe o que passa na sua cabeça o dia inteiro, sabe o que você está pensando agora. Ele sabe, não tem como você ocultar. Você pode ocultar do Luiz, da Bel, dos pastores, você pode ocultar do seu amigo, se você é casado você pode ocultar da tua esposa, mas não tem como você ocultar do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama Abba, Pai. O Espírito Santo é quem conduz as nossas vidas. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe quem testifica dentro de você que você é filho de Deus? É o Espírito Santo. Aquele dia que você decide pecar, que você decide ir para a vida antiga, que você decide ir para a casa antiga, fala assim: cara, hoje eu vou fazer isso, ninguém me impede hoje de falar o que eu quero falar para essa pessoa. O Espírito Santo fica lá dizendo para você: você não é mais essa pessoa,
você não pensa mais assim, você não fala mais assim. É o Espírito Santo quem comunica dentro de você. E então o Espírito Santo, ele tem a vontade de Deus. E eu já estou caminhando para o fim, porque eu quero orar por vocês. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Está lá? Pode pôr aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. O que Ele nos revelou pelo Espírito? Alguém sabe me dizer aqui? Alguém arrisca? Para você saber o que Deus nos revelou pelo Espírito, você precisa ler de novo o versículo 9. Dá para voltar ao versículo 9? Mas, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração humano. Agora vai para o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não ouviu, aquilo que você ainda nem pensou, já está na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo já sabe. O livro de João capítulo 14 fala assim: olha, o Espírito Santo fará você lembrar de tudo o que eu disse. O Espírito Santo, ele conhece toda a vontade de Deus, porque a Bíblia fala assim que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Imagina que o Espírito Santo conhece o pensamento mais íntimo de Deus ao teu respeito. Deus sonhou com você, planejou a vontade dele para você, sabe qual é o teu futuro, e ele depositou tudo isso na pessoa do Espírito Santo. No versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o seu Espírito. Aí ele termina esse ensino no versículo 12, dizendo assim: nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, presta bem atenção aqui, ó. O que está escrito aqui? Vamos lá, 1, 2, 3 e para. Vamos fazer mais bonitinho, vamos lá, 1, 2, 3 e para. Então o Espírito Santo conhece aquilo que você não viu, nem ouviu, e jamais subiu ao teu coração, porque ele conhece as profundezas de Deus, e o Espírito Santo foi depositado dentro de você. Qual o propósito? Para que você conheça o que por Deus já foi dado para você de forma gratuita. Não é bom demais ter o Espírito Santo, irmãos? De verdade. Quem está entendendo aqui? Agora presta atenção, irmãos. João capítulo 20, versículo 22, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, a Bíblia fala que ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, e ele fala assim: e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Essa palavra receber, ela significa assim: pegar o que me pertence, levar para mim e tornar próprio. Jesus soprou o Espírito Santo depois de ter ressuscitado e disse: recebam o Espírito Santo. E ele estava dizendo o seguinte: peguem o Espírito Santo, tragam para dentro de você e vivam com ele todos os dias. Meu Deus, eu não posso pensar de outra forma. Eu sei que o Espírito Santo me conhecia antes de eu ser gerado no ventre dessa mulher estéril. Eu acredito de fato que o Espírito Santo planejou toda a minha vida junto com Deus. Então Deus sonhou o Luiz vai casar com uma mulher chamada Marli. Ele vai conhecer ainda na infância essa mulher, lá para os seus 7, 8 anos de idade ele vai conhecer essa menina. Ele não sabe, mas essa menina vai se tornar a mulher dele. Luiz vai ter 3 filhos. Ele acha que ele vai ter só 2, ele vai até fazer uma vasectomia, mas eu vou dar o 3º filho para ele depois da vasectomia. O Luiz vai se formar em direito,
O Luiz é filho ele vai ser filho de uma família de comerciantes que não vai querer estudar. Essa é a minha história, estou contando para você a minha história. Anota aí, Espírito Santo. O Luiz não vai querer estudar, os pais deles não vão incentivar a estudar, mas eu vou colocar o pai da namorada dele, na vida dele, para dizer para ele assim: se você quer casar com a minha filha, você vai ter que se formar na faculdade. Ele vai se formar em direito, vai se tornar um bom advogado, vai ganhar bastante dinheiro, e quando ele estiver ganhando bastante dinheiro, eu vou chamar ele para o ministério. Anotou tudo, Espírito Santo? Porque eu estou falando a história que eu conheço até agora, mas tem muito mais que ele falou que eu ainda não conheço. Aí o Espírito Santo fala: está tudo anotado, agora vai. Toca o ventre dela, faz esse menino nascer, e começa a realizar toda essa história que eu coloquei em você. Você acha que com você é diferente? Você acha que Deus foi pego de surpresa pelos problemas que você está vivendo? Você acha que Deus não sabia que você ia nascer nessa casa, que muitas vezes você ia ter vontade de sair correndo e falando: eu vou embora dessa casa, porque eu não suporto viver nessa casa? Você acha que o Espírito Santo não sabia que você ia passar esses conflitos? Que você ia ser tentado na tua sexualidade, achando que você não é o homem que você foi criado para ser, que você não é a mulher que você foi criado para ser? Ele sabe tudo, e é por isso que Ele está aí dentro de você. Não é porque você é bom. O Espírito Santo não veio para nós porque nós somos fortes, porque nós somos capazes. Não, Ele foi derramado sobre nós porque nós somos fracos, carentes da glória de Deus. Por isso que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. O Espírito Santo tem o que eu não tenho, Ele sabe o que eu não sei, Ele pode o que eu não posso, Ele já está lá, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe a próxima semana, Ele sabe os próximos dias. Eu não estou querendo te emocionar, mas eu quero te mostrar uma realidade que talvez você tenha desprezado até agora, mas que pela graça de Jesus, a partir de agora, você hoje vai sair daqui incendiado para assumir um relacionamento poderoso com o Espírito Santo.